Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje vamos ver na prática como podemos estilizar um site usando o conceito de Flexbox, que foi o conceito que a gente viu no nosso vídeo passado. Se você ainda não assistiu ele, recomendo que assista, eu vou deixar ele aqui em cima em algum lugar. Então, sem mais delongas, bora cair para dentro do código? Então hoje a gente vai fazer essa página aqui, que é bem simples, é verdade, mas só que a gente vai ver vários conceitos interessantes sobre Flexbox para fazer ela. Então ela tem essa parte do header aqui e também essa parte que tem 6 fotos de cafés, né? E ela também é responsiva, então se eu clico aqui com o botão direito e venho em inspecionar, e ó, eu diminuo o tamanho da tela, posso ver que chega um momento em que fica apenas um café por linha, e também se eu diminuo mais um pouco ainda, posso ver que aqui no header a logotipo fica em cima e esses links aqui no nosso menu de navegação ficam na linha de baixo. Então, para a gente fazer essa página, vamos criá-la do completo zero. Eu já criei uma pasta aqui no meu VS Code, e também dentro dessa pasta eu já coloquei uma outra pasta chamada Assets, em que nós temos aqui as 6 fotos dos cafés, que eu baixei direto aí da internet. Também a gente tem uma imagem do logotipo, né, como se fosse o logotipo da nossa empresa. Então eu vou começar criando um arquivo HTML, venho aqui ó, e crio um arquivo HTML que eu vou chamar de index.html. E para criar uma estrutura básica de um arquivo HTML, eu posso colocar um ponto de exclamação e clicar Enter, que já vai sair para mim prontinho a estrutura básica de um arquivo HTML. Eu só vou fazer algumas alterações, como por exemplo nesse atributo lang, que é a linguagem que o meu site vai estar. Eu vou colocar PTBR. Eu também vou trocar esse título aqui, que é o título que aparece aqui em cima, ó, na nossa aba. Eu vou escrever Flexbox na prática. E também eu já vou importar aqui na tag head um arquivo CSS. Então eu crio aqui um elemento link, em que aqui eu estou importando um arquivo chamado style.css. Então bora criar esse arquivo aqui. Eu vou criar um arquivo chamado style.css e eu já vou colocar alguma estilização nele para ver se está certinho tudo que a gente fez até agora. Então, por exemplo, eu vou colocar no meu body uma cor de fundo, um background color na cor red. E eu vou abrir esse nosso projeto lá no meu navegador, eu vou clicar aqui embaixo em Go Live, que eu estou utilizando a extensão Live Server. Então beleza, já abriu a nossa página aqui, o nosso projetinho, e a cor de fundo em vermelho já foi aplicada. Então bora começar a, de fato, codar esse nosso projeto. Vamos começar primeiro fazendo essa parte do header e estilizar ela, e depois a gente faz essa parte principal aqui com as 6 imagens dos cafés. Então, só para facilitar a visualização, eu vou dividir a minha tela aqui desse jeito, beleza? Assim tá de boa. Então, vamos começar fazendo aqui essa parte do header. Eu vou colocar esse header dentro de uma tag header, né? Eu crio aqui uma tag header e dentro dela eu vou colocar uma div, que é a div que vai ficar por volta, ó, de tudo que vier dentro desse header aqui, para que a gente consiga centralizar tudo isso daqui ao centro da tela. Como é que tá? Por exemplo, se eu aumento aqui o tamanho da tela, posso ver que a gente tem uma largura máxima aqui que o nosso header ocupa, né? Então, para fazer isso, eu tenho que criar aqui uma div, que eu vou dar uma classe para essa div chamada de header container. E aqui sim, dentro dessa div, primeiro a gente tem a nossa logo, a nossa logotipo. Eu vou colocar ela dentro de um hyperlink, então eu vou criar aqui uma tag A. Aqui no href eu vou colocar um hashtag mesmo, né? Não vou colocar nenhum link nessa aula. E dentro dessa tag A, eu vou colocar de fato a imagem do nosso logo. Então aqui eu crio uma tag img, e lembrando que o nosso logo está aqui dentro dessa pasta assets, e é esse arquivo aqui, ó, logo.png. Então aqui no atributo source da imagem, eu vou entrar na nossa pasta assets, e vou pegar aquele arquivo logo.png, e aqui no atributo alt eu posso colocar alguma coisa tipo logotipo, tá? E depois do nosso logo, a gente tem essa parte aqui que é o menu de navegação do nosso site, que é como se fossem links, né, que quando o usuário clicar em algum deles, ele vai ser redirecionado aqui para essas páginas. Então, depois desse nosso hyperlink, eu vou criar aquele menu de navegação, eu vou colocá-lo dentro de uma tag nav, né, de navigation, e dentro dessa tag nav, a gente vai ter uma lista não ordenada, em que cada item dessa lista vai ser um link aqui do nosso site. Então, eu vou criar uma lista não ordenada com o elemento UL, e cada elemento dessa lista é um elemento LI, e aqui eu não vou colocar, de fato, um link com um hipertexto aqui, com uma tag A, só para a gente
não ficar muito longo esse nosso vídeo, então eu só vou escrever os textos que estão aqui. Então esse primeiro LI vai ter aquele texto início, depois a gente tem aquele texto tipos de café, depois os serviços e por último o contato, tá? Então é basicamente isso, esse é todo o HTML que o nosso header vai ter. E eu não vou ficar me preocupando aqui nessa aula de ficar colocando classes em todos os nossos elementos HTML, só para salvar um pouco de tempo para a gente partir para o que interessa, que é usar o Flexbox para estilizar a nossa página. Eu só vou colocar mais uma classe aqui nessa nossa IMG, uma classe chamada logo-image, beleza? E agora vamos estilizar essa nossa página, que ela está desse jeito aqui, ó, para estilizar esse header que a gente acabou de fazer, para ele ficar deste jeito aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso CSS, eu vou pegar aquele seletor, que é um asterisco, em que aqui nós selecionamos todos os elementos do nosso HTML, e para todos os elementos ali do meu HTML, eu vou zerar a margem de todos com o margin 0, zerar o padding de todos com o padding 0, e também colocar a propriedade box sizing com o valor de border box para facilitar as nossas estilizações. E se você não sabe muito bem o que é isso daqui, né, o que são essas propriedades, eu recomendo que você assista a nossa aula sobre Box Model, que a gente fala um pouco melhor sobre tudo isso daqui, tá? Então agora sim vamos começar de fato estilizando o nosso header. Primeiro eu vou colocar essa cor de fundo que o nosso header vai ter. Então eu vou pegar esse elemento header, que é o que fica por volta de tudo, e eu vou falar que ele vai ter uma cor de fundo, que é um hashtag 333. Se eu salvo isso e volto para o nosso projeto, a gente já pode ver que a cor de fundo foi aplicada aqui nele. Eu só vou, antes de tudo, diminuir um pouco o tamanho dessa nossa logo para ficar um pouco mais fácil da gente entender o que nós estamos fazendo. Então, essa nossa logo é essa imagem com a classe logo-image. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou falar que eu quero que ela tenha uma largura, ou seja, uma width de 100 pixels. E agora ela já fica uma largura bem melhor para a gente entender o que nós estamos fazendo na nossa página. Então, bora lá. A primeira coisa que nós vamos fazer a gente pode ver aqui na nossa página que a nossa logo e o nosso menu de navegação estão todos na mesma coluna, né? Tá um embaixo do outro. E aqui no nosso template original, o logo e o nosso menu de navegação estão na mesma linha. Então, para fazer com que eles fiquem aqui na mesma linha, a gente pode simplesmente colocar um display do tipo flex aqui nessa nossa div header container. Então, se eu pego essa div header container, coloco nela um display do tipo flex e salvo, eu já posso ver que o meu logo e aqui o nosso menu de navegação eles ficam na mesma linha, porque esse é o comportamento padrão do display do tipo flex que a gente viu na nossa aula passada, tá? Agora a próxima coisa que eu vou fazer, se a gente olha aqui no nosso template original, o nosso logo está aqui mais à esquerda e o nosso menu de navegação está mais à direita. Para fazer isso daqui usando o Flexbox, se você lembra bem da nossa aula passada, a gente pode posicionar esses nossos elementos ao longo do nosso eixo principal, que é esse eixo aqui da horizontal. Então, para posicionar os nossos elementos ao longo do eixo principal, a gente usa essa propriedade justify content, e nesse caso eu vou querer colocar um valor de space between, porque se eu salvo, eu posso ver que é dado o máximo de espaço entre a nossa logo e o nosso menu de navegação. A próxima coisa que eu quero fazer aqui nessa nossa div header container é que se a gente olha no nosso template original, tem um espaçamento aqui nas laterais dela, né, em cima e embaixo, na esquerda e na direita. Então, para colocar essa folga, esse espaçamento, a gente pode aplicar nela um padding de uns 16 pixels, que a gente já vê que é dado essa folga aí para a gente. E também a gente pode notar, se eu aumentar o tamanho aqui da nossa página, que o nosso header ele tem uma largura máxima, né, que ele não fica, os elementos dentro dele não ficam ocupando a largura máxima da tela. Ele para numa largura máxima que a gente definiu aqui. Então, para fazer isso, a gente pode passar um max width, ou seja, uma largura máxima que esse nosso header container vai ter, de 920 pixels. Atualmente ele está assim. Se eu salvo isso daqui, a gente pode ver que ele já fica com essa largura máxima de 920 pixels, mas ele ainda não está centralizado bem ao centro da nossa tela. Então, para centralizá-lo aqui na nossa tela, a gente pode dar um margin de 0 pixels em cima e embaixo
e alto nas laterais esquerda e direita. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que agora sim, os elementos do nosso header têm uma largura máxima de 920 pixels e eles estão centralizados aqui na nossa tela. Então eu vou voltar com a nossa tela desse jeito aqui para ficar um pouco mais fácil a nossa visualização. E a próxima coisa que nós vamos fazer é, aqui no nosso menu de navegação, vamos deixar cada um desses links na mesma linha, né, um ao lado do outro, para eles ficarem desse jeito aqui. Então, se a gente lembra bem, esses links eles estão dentro dessa lista não ordenada UL. Então, vamos pegar essa lista UL aqui no nosso CSS. Para isso, eu pego dentro daquele nosso menu de navegação, a nossa lista não ordenada, e para colocar os itens que estão dentro da nossa lista um ao lado do outro, é exatamente o que a gente acabou de fazer, né? É só aplicar um display flex nela, que esse é o comportamento padrão do Flexbox. E agora a gente pode notar uma coisa interessante aqui. A nossa logo ela está centralizada aqui em relação ao eixo secundário, né? Que é na vertical. Mas o nosso menu de navegação ele está posicionado mais em cima aqui do nosso eixo secundário. Isso por quê? Porque por padrão, como a gente viu na aula passada, nossa propriedade Align Items, ela começa com o valor de stretch. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que esse nosso menu de navegação, os itens dele, eles estão se esticando para ficarem na mesma altura do nosso eixo secundário, que é o eixo da vertical. Mas se eu quiser posicioná-los bem ao centro aqui do nosso eixo secundário, eu tenho que trocar esse valor de stretch para o valor de center. Só de eu salvar isso daqui, eles já vêm aqui e ficam bem centralizados em relação ao nosso eixo secundário. Beleza, agora a próxima coisa que nós podemos fazer é que se a gente olhar bem, né, por padrão, os nossos elementos LI, eles têm essa bolinha que fica em volta deles. Então eu vou tirar essa bolinha, porque eu não quero que elas fiquem aparecendo no meu layout. Então aqui eu vou selecionar meus elementos LI e vou pegar essa propriedade aqui, ó, List Style Type, e vou passar o valor de none, que as bolinhas já vão sumir para mim. E também eu quero dar um espaçamento entre esses nossos elementos LI. Para isso, eu posso pegar o elemento UL e passar para ele uma propriedade gap de uns 16 pixels, que já é dado 16 pixels entre os nossos elementos LI. E por último, eu só vou colocar a cor desses textos aqui em branco, né, para ficar um pouco mais bonita a visualização. Então eu vou pegar esses elementos LI, eles estão no nosso nav, no nosso elemento UL, e para esses LIs eu vou aplicar a cor branca, hashtag FFF. Também vou alterar um pouco o peso dessa fonte para ficar um pouco mais grossa com um bold. Então beleza, a gente já estilizou o nosso header, e só falta deixar ele responsivo, né, que é o que nós vimos aqui no começo da nossa aula. Só vou passar isso aqui para baixo. E o comportamento que a gente quer é o seguinte: se a nossa tela diminui, a gente pode ver que o nosso header ele quebra e o logo fica aqui na parte de cima e o nosso menu de navegação fica na parte de baixo, tá? Desse jeito aqui, ó, agora ficou melhor da gente ver. Fica desse jeito aqui. E atualmente ele está ficando deste jeito aqui, ó. Ele não está quebrando, então está ficando tudo de fato quebrado no nosso layout ali, tá? Então eu vou colocar para uns 480 pixels aqui, quando a nossa página tiver em 480 pixels, eu vou fazer com que o nosso logo fique na parte de cima e o nosso menu de navegação na parte de baixo. Então primeiro eu vou criar aqui no nosso CSS uma Media Query, em que eu vou pegar um Max Width de 480 pixels, ou seja, quando a minha tela tiver 480 pixels ou menos, será aplicado o estilo que eu passar aqui dentro desse Media Query. E o que eu quero fazer é o seguinte, né? Se a gente lembra bem, a gente tem essa div Header Container aqui, que é a div que fica por volta do nosso logo e por volta do nosso menu de navegação. A gente deu para ela um display flex, por isso que esses itens ficaram ao longo do eixo horizontal, né, na mesma linha. Mas se a gente quisesse que eles ficassem ao longo de uma coluna, ou seja, um em cada linha, a gente pode trocar aquela propriedade que a gente viu na aula passada, que é a Flex Direction. Então eu vou pegar aqui essa div Header Container, e aqui dentro eu vou falar que eu quero que ela tenha um Flex Direction com o valor de column. Só de eu salvar isso daqui, eu posso ver que agora sim o nosso logo ficou em cima e o nosso menu de navegação ficou embaixo.
Isso porque agora nós falamos que o nosso eixo principal está na direção da coluna e não mais na direção da linha, que é o padrão do Flexbox. Eu só vou colocar um espaçamento entre esse nosso logo e esse nosso menu de navegação. Então aqui eu posso aplicar um gap de 24 pixels. E agora sim, o nosso header já está 100% estilizado e 100% responsivo. E agora só falta para a gente fazer essa parte aqui das 6 imagens dos cafés. Então bora fazer o HTML primeiro dessa parte. Eu venho depois da tag header, eu vou criar aqui uma tag main, que vai ficar por volta de tudo dessa nossa parte aqui. E também eu vou criar uma section, um elemento section aqui, que eu vou colocar uma classe main section container, desse jeito aqui. E que dentro dessa section a gente vai ter mais uma lista não ordenada, em que cada elemento dessa lista vai ser uma imagem aqui de café para a gente. Então eu vou criar uma lista aqui não ordenada, vou criar o primeiro elemento dessa lista, e aqui dentro desse elemento eu vou colocar a imagem referente ao nosso primeiro café ali. Então essa imagem ela está dentro daquela nossa pasta assets, e é essa daqui, ó, coffee1.png. Então eu vou entrar na nossa pasta Assets e pegar essa coffee1.png, e aqui eu vou passar o atributo alt, mas não vou escrever nada, porque a gente não vai precisar utilizar ele nesse projeto. Eu vou copiar isso daqui e colar mais 5 vezes, e só vou trocando aqui, ó. Então, por exemplo, esse daqui é a imagem do café 2, essa é a do 3, 4, 5 e 6, e 6. Se eu salvo isso daqui, a nossa página está desse jeito agora, e esse é todo o HTML que a gente vai ter nessa parte do nosso site. Então bora estilizar tudo isso daqui. Então beleza, vamos começar dando um espaçamento entre essa nossa primeira imagem e o nosso header, e também entre a nossa última imagem e a parte mais embaixo aqui da nossa página. Então para isso, eu vou pegar aquele nosso elemento main, que fica por volta de tudo, vou falar que eu quero que ele tenha uma margem de 40 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais direita e esquerda, que já vai dar esse espaçamento aqui pra gente. E depois disso eu vou aplicar aquela mesma ideia. Ó, se eu aumentar a minha página, eu posso ver que o nosso header e as nossas imagens, eles têm o mesmo tamanho, né? Aquela mesma largura máxima de 920 pixels. Então para fazer isso aqui, a gente pode pegar esse elemento section, que fica por volta das 6 imagens, que tem essa classe main section container. Eu vou pegar ela aqui. Vou falar que eu quero que ela tenha uma largura máxima de 920 pixels também. E também eu vou aplicar aquele margin 0 e alto para deixar isso daqui centralizado na nossa tela. Né, que isso daqui já vai ficar desse jeito aqui para a gente. E também eu vou aplicar, ó, se eu diminuo essa nossa tela aqui, eu posso ver que as nossas imagens dos cafés elas estão grudadas na nossa esquerda. Então eu vou dar um espaçamento aqui na esquerda e na direita, para dar como se fosse um desafogo aqui para as nossas imagens. Então para fazer isso eu posso aplicar um padding de 0 em cima e embaixo e 16 pixels nas laterais direita e esquerda, que já é dado esse espaçamento aqui para a gente. E a próxima coisa que a gente vai fazer é colocar os cafés 2 em cada linha, desse jeito que eles estão aqui. Então para fazer isso, a gente vai ter que pegar a nossa lista não ordenada, que é esse elemento UL. Então, para pegá-lo, eu vou entrar na nossa classe main section container, vou pegar essa lista, e a primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui para ela um display do tipo flex, que se eu salvo, a gente pode ver que, como já era esperado, todas as imagens vão ficar uma ao lado da outra, porque esse é o comportamento padrão do nosso Flexbox. Mas aqui eu vou aplicar aquela nossa propriedade flex wrap, passando aquele valor wrap para ela. Opa, valor wrap. Se eu salvo isso daqui e eu aumento um pouco o tamanho aqui da nossa tela, eu posso ver que agora os cafés já estão ficando 2 por linha, porque esse Flex Wrap já identificou que caberiam 2 imagens de café em cada linha, sem que eles ultrapassassem a largura máxima de 920 pixels que a gente deu para a nossa div py. E agora eu só vou aplicar um espaçamento entre essas nossas imagens, tanto aqui na coluna quanto na linha. Então, para isso, a gente pode passar para essa nossa UL um gap de 36 pixels. Se eu salvo, eu só vou aumentar um pouco o tamanho da nossa tela novamente. A gente pode ver que foi dado um espaçamento entre as nossas imagens. E agora vem a parte mais legal. Eu vou até aumentar a tela aqui
e vou inspecionar essa nossa página. Vou jogar isso daqui aqui para o lado e aumentar o tamanho da nossa tela, desse jeito aqui. Se eu entro aqui no nosso elemento UL, eu vou deixar o mouse em cima dele, a gente pode ver que aqui na direita ficou um espaço sobrando, ficou um espaço a mais nesse nosso elemento UL, que não foi ocupado por esses nossos elementos LI. Então, para fazer esses elementos LI ocuparem todo o espaço disponível que eles têm, a gente pode aplicar neles aquela propriedade Flex Grow que a gente viu na aula passada. Então, para isso, eu vou pegar esses nossos elementos LI e eu vou aplicar aquela propriedade Flex, em que primeiro eu vou passar o valor do Flex Grow, que eu vou passar o valor de 1. Depois eu vou passar o valor do Flex Shrink, em que eu vou passar o valor de 0, para quando a nossa página diminuir de tamanho, essas imagens não diminuam de tamanho, para que elas não se espremam aqui. E depois eu vou passar o valor daquela propriedade Flex Basis, em que eu vou colocar 340 pixels. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver, agora quando eu volto o mouse em cima da nossa UL, agora os nossos elementos LI já estão ocupando todo o espaço disponível para elas que tinha nesse elemento UL, por causa desse Flex 1 aqui, que é o valor do Flex Grow de 1. Então aqui eu falei que eu quero que os nossos elementos LI, eles se expandam o máximo que eles puderem aqui dentro desse elemento UL. E também uma coisa interessante de ver é que esse Flex Basis de 340 pixels, ele fala que a largura mínima que esses nossos elementos LI vão ter é 340 pixels, tá? Então se eu diminuo a minha página, por mais que eu diminua ela de tamanho, os nossos elementos LI vão ficar com uma largura mínima de 340 pixels, tá? E outra coisa interessante que a gente pode ver é que se eu deixo o mouse aqui em cima do nosso elemento LI, eu posso ver que fica sobrando um espaçamento aqui, ó, porque a nossa imagem, o nosso elemento IMG, não está ocupando o espaço inteiro disponível para ela. Ela não está ocupando o espaço inteiro que esse elemento LI tem. Então, para fazer ela ocupar o espaço inteiro que ela tem disponível para ela, eu vou pegá-la aqui no nosso CSS, a nossa elemento IMG. Primeiro eu vou falar que eu quero que ela tenha uma largura de 100%, ou seja, um width de 100%, para ela ocupar o espaço, 100% do espaço disponível para ela. Agora sim, eu posso ver que a nossa imagem está ocupando todo o espaço disponível do LI. E também eu vou fazer com que as nossas imagens tenham uma altura fixa, para elas terem uma altura igual. Então, para isso, eu vou passar para elas um height de 392 pixels. Se eu salvo, eu posso ver que agora sim elas estão com a mesma altura, mas eu posso ver que algumas imagens elas distorceram, né, porque elas eram muito maiores do que as outras. Então, para tirar essa distorção das imagens, que fica um pouco estranho de ver elas assim, a gente pode passar aqui uma propriedade Object-Fit com o valor de Cover. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que agora as nossas imagens não estão mais distorcidas, por mais que algumas imagens tenham sido um pouco cortadas em cima e embaixo, né? Mas esse Object-Fit Cover aqui, ele faz com que as imagens não fiquem distorcidas e é como se a gente desse um zoom nelas. E o mais interessante de notar é que, por causa desse nosso display flex com flex wrap e também desse nosso flex com o valor de 1 e um flex base de 340 pixels, eu não preciso responsivar essa parte aqui das fotos dos cafés, porque se eu diminuo o tamanho aqui delas, elas vão chegar numa largura mínima de 340 pixels, ó, que é mais ou menos aqui. Se eu deixo o mouse em cima delas, eu posso ver, ó, que elas estão com uma largura mínima de 340 pixels, que foi a largura que nós passamos aqui, ó, é essa largura que está sendo aplicada. Mas se eu diminuo mais um pouquinho o tamanho dessa tela, eu posso ver que o nosso Flex Wrap, ele é acionado, né, ele faz o papel dele, deixando cada imagem uma imagem por linha, né? E por mais que eu diminua aqui o tamanho dessa nossa página, ela ainda vai ficar 100% responsiva desse nosso jeito. Então aqui a gente viu na prática como nós podemos utilizar o Flexbox, colocando aqui desde o Display Flex com Justify Content, Space Between e Align Item Center. Depois a gente viu um pouco como a gente pode usar um Flex Wrap com o valor Wrap e combinar isso daqui com esse valor de Flex, aqui com o Flex Grow de 1, para fazer com que os nossos elementos LI aqui ocupem o máximo do espaço disponível na tela para eles. E também o Flex Base de 340 pixels,
para falar que a a largura mínima que esses nossos elementos LI vão ter é 340 pixels, né, para as nossas imagens não ficarem tão pequenas. E também a gente viu mais algumas coisinhas interessantes aí, como por exemplo, a gente trocou a direção do nosso eixo principal com Flex Direction, passando o valor de column. Espero que você tenha entendido melhor como usar o Flexbox na prática para estilizar os seus sites. E por mais que a página que fizemos hoje aqui seja simples, a gente aplicou os conceitos principais do Flexbox. E se você entendê-los, eu te garanto que você vai fazer estilos cada vez mais bonitos e complexos. E eu vou deixar um desafio para você. Tenta fazer o footer dessa página colocando os dados que você quiser e estiliza ele usando as mesmas propriedades do Flexbox que a gente viu nessa aula. Comenta aqui embaixo como é que ficou o seu. Lembrando que o código final dessa aula está lá no GitHub e o link dele está aqui embaixo na descrição. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau!